um Flamengo e Vasco que deixa o Flamengo, graças à figura de Bruno Henrique, o rei dos clássicos, a um passo da decisão fundamental. De novo, né? A figura do Bruno Henrique, impressionante como gosta de jogar um clássico. Tem estrela. Muita estrela, né, Grafa? Um jogo que começou com o Flamengo os primeiros minutos dominando, assim, com a posse de bola, mas não finalizava gol, não conseguiu finalizar. Na sequência, o Vasco melhorou no jogo, cresceu, levou mais perigo, teve até mais próximo de marcar gol do que o Flamengo no primeiro tempo. No segundo, começa o Flamengo novamente um pouco melhor que o Vasco, e aí vai o banco, né? Aí o Carille até teve uma boa intenção com as mudanças. Ele coloca o Lloyd primeiro na vaga do Matheus Carvalho, que já tinha amarelo. O Lloyd não consegue desenvolver pelo lado esquerdo, tinha uma expectativa muito grande da entrada dele. Na sequência ele faz 3 substituições. E aí ele coloca o Sforza, coloca o Payet e Garré. O Payet e Garré, mas só que aí o Vasco cai de produção. Não consegue ter a dinâmica de jogo. O Bruno Henrique não fazia um grande jogo também, não. Era bem marcado pelos defensores do Vasco. Mas aí no lance ali, acho que é a única bola que ele conseguiu girar e pegar de frente, ele pega um chute de rara felicidade. E aí o jogador de estrela, de clássico, que está vivendo um grande momento, que marca o gol que dá a vitória para o Flamengo. É impressionante, né? A questão do Bruno Henrique com relação a clássicos, enquanto a gente está vendo aí os lances. E começou pegado o jogo, viu? Foi. Com 15 minutos já tínhamos 4 amarelos. Confusão, já. reclamação, até na transmissão com o Eric nós achávamos que teríamos expulsão. No segundo tempo deu uma arrefecida no jogo, os jogadores se controlaram. Bruno Henrique contra o Vasco, 10 gols em 25 jogos. Pegando Botafogo, Fluminense e Vasco, em todos os clássicos que ele disputou, 21 gols em 53 clássicos disputados. Como voltou bem o Flamengo pro segundo tempo, né, Gra? Voltou bem, voltou mais... Porque baixou a temperatura, né? O Flamengo não consegue, ele não está acostumado a ficar nessa temperatura de jogada mais dura, de reclamação, de empurra-empurra. O Flamengo é um time técnico, tem que jogar bola. Se entrar no clima que o Vasco tentou colocar o jogo... E até de forma inteligente, o Vasco tentou carregar e se tirar a zona do conforto do Flamengo. Se o Flamengo entrar, ele vai se arrebentar. Quando isso, foi pro vestiário, acalmou, falou, pô, rapaziada, deixa os caras baterem, deixa os caras reclamarem, deixa os caras expulsarem, empurrarem, o juiz vai resolver o problema. A gente joga jogo. Eles já saíram no primeiro tempo falando sobre isso, já jogador entre eles do Flamengo, sobre isso aí. Vamos ter calma, vamos jogar. E o Flamengo é um time assim, quando ele entra no jogo, que ele esquece um pouco, como o Roger falou, esse negócio da pancadaria, teve um lance no segundo tempo que começou lá atrás a toqueira, 1, 2, 3, eles bateram lá no gol o Plata ganha a bola do zagueiro e cria uma chance de gol. Assim, poderia até ter sido mais, né, pro Flamengo. Vai ser difícil vencer o Flamengo esse ano, viu? O Flamengo tá com um time muito bem, jogadores experientes, teve a ausência do Danilo, mas quando o Danilo joga, com o Léo Ortiz, jogadores, o Wesley está jogando muito bem, tá solto. Os 3 estão na pré-lista do Dorival, ele cai pelo meio, o Gerson tá bem. Também tá na lista. O Flamengo é um time muito, Bruno Henrique também. muito organizado. São 5 ou 6. Vai ser difícil perder jogos do Flamengo. Vai chegar momentos da temporada que vai perder jogos. Mas vencer o Flamengo em 2 jogos, em 180 minutos, é uma tarefa difícil, não só para o Vasco, mas para os outros times do Brasil também. E no Rio tem a vantagem. De 2 resultados iguais. Então o Vasco não pode ganhar com 1 gol de diferença. Tem que ganhar com 2 para classificar para a final. Isso é uma tarefa mais difícil. De um time que não vence o Flamengo há 9 jogos. A última vitória foi em março de 23, 1-0 gol do Puma Rodrigues. Nos últimos 20 confrontos entre Flamengo e Vasco, 15 vitórias do Flamengo e 2 do Vasco somente. No Brasileiro do ano passado, a gente teve o 6-1, né? Que é a maior vitória do Flamengo na história dos clássicos. E o Carille tem opções no elenco agora. Precisa que jogadores desenvolvam mais. Novos, jogadores novos chegaram bem. Vitória, né? Essa aí, ó. Sim, gol do Puma. Isso, 1-0, né? Isso, 2023. Aí a adaptação dos jogadores que chegaram, a recuperação, os jogadores entraram num nível de condição física. O Coutinho é o jogador diferente, quando a bola chega no pé dele, que ele tem espaço, ele consegue criar situações. O Verratti é o cara do último passe, não adianta ficar lançando bola pro Verratti, bola longa, ou querendo que ele faça a parede todo o tempo.
Quando o Vasco se encontrar nisso daí, eu acho que com o elenco que tem agora tem condições de fazer uma boa temporada. Você vê que são 37 anos sem o Vasco vencer a final. Cocada. Fez aquele gol em 88. Sem vencer uma final contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Vai ficar 38, porque não é final, né? É semifinal. É semifinal. Essa estatística vai se manter. Pode ela já vai aumentar. Né, exatamente. Não vai ser contra o Flamengo. Não vai ser contra o Flamengo. Exatamente. Ele pode vencer a final, mas não vai ser contra o Flamengo. Não vai ser contra o Flamengo. O Lloyd Garré não usou o Nuno Moreira, né? Você gostou de Lloyd Garré, Grafa? O Lloyd não conseguiu, assim, ter uma expectativa muito grande por conta muito mais da personalidade dele do que do futebol. É um bom jogador que desenvolve bem, mas não conseguiu. Teve um lance no final lá que ele fez um cruzamento de letra assim, o Verratti ficou louco da vida. Ele ficou muito restrito ali ao lado esquerdo, sempre com a marcação em cima, não conseguiu desenvolver, fazer jogadas, dribles, jogadas de perigo, não. Chegou faz 3 dias no Rio, já teve um problema teve um problema com a adaptação por conta do calor do Rio de Janeiro, né? O Carille falou na entrevista pré-jogo. Tem que dar tempo ao tempo, se adaptar bem e tentar desenvolver bem. O Carille mandou a real, os caras acabaram de chegar. E esse é um problema quando você reforça o time, quando a janela está fechando. Isso aí são 2 meses de temporada perdidos, que os caras agora precisam se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar ao calor. O Lloyd Augusto foi o mais utilizado ali, o Benjamin Garré também entrou, o Nuno Moreira acabou não sendo utilizado, mas são jogadores também que não vieram para mudar o patamar do Vasco, para colocar o Vasco num patamar competitivo parecido ao do Flamengo. Não, chegaram para composição de elenco, para dar opção ao técnico de jogadores de velocidade. Enquanto no Flamengo, Felipe Luiz tem um vasto leque de opções, com muita qualidade, e aí não é só Bruno Henrique, é Luiz Araújo, Plata, De La Cruz, ter o De La Cruz no banco de reservas, olha o luxo que o Flamengo tem. Do lado do Vasco são muitos problemas. O técnico, em março, estreando jogadores. O Flamengo está estágios, anos-luz à frente do Vasco, em elenco e também em preparação. Felipe Luiz vem desde o ano passado com um bom trabalho, então fica muito difícil realmente para o Vasco ser competitivo com o Flamengo. Faltam muitos passos ainda para o Vasco conseguir. Nem mesmo o torcedor mais esperançoso do Vasco acredita que uma remontada, que uma virada é possível. Mas espera que pelo menos o comportamento do primeiro tempo se mantenha e se mantenha por mais tempo, se o Vasco não quiser passar uma vergonha no Maracanã, tomar uma goleada. Fala, Zé. E esse Vasco é o Vasco, qual será o campeonato brasileiro desse Vasco? Porque esse ano aqui acho que nós teremos várias equipes com bom nível, né? Não, o que se espera do Vasco, Zé, é que faça um campeonato de meio de tabela. E hoje a expectativa possível para o Vasco é essa. Não é o ideal, não é o que o torcedor espera, mas pelo que vem se desenhando, com o elenco que o Vasco tem, não dá para sonhar com nada muito além disso. E tem outras competições, né, de mata-mata ainda. Tentar uma Sul-Americana, ali, não passar susto no Brasileiro e tentar um título de Sul-Americana, isso é o possível para o Vasco sendo otimista. Porque se a gente encarar a realidade com o elenco que o Vasco tem, a tendência é que seja mais um ano complicado. Você sabe que hoje de manhã na nossa programação no 360 tinha uma comentarista, ela é gente boa, ela é muito competente. Parece comigo? Parece contigo. E ela falou sobre a chave do sucesso do Flamengo. Eu vou perguntar pra você qual é a chave do sucesso. Pode parecer... como é que é? Déjà vu, né? Que parece que... Mas não é. Não. Agora espero que você não mude de opinião. E qual é a chave do sucesso do Flamengo? Felipe Luiz. É? Pra mim ele é o cara que conseguiu dar o norte de jogo coletivo e individual para esse Flamengo. Eu citava no 360 que outros treinadores passaram com um elenco muito semelhante a esse, né? Poucas peças ali que mudavam e não conseguia fazer esse time render. Ele entendendo a característica, sabendo onde colocar cada jogador e colocando a sua ideia, a sua filosofia, o Flamengo, desde o final da temporada passada, num espaço muito curto, vem entregando muito futebol. Talvez o futebol mais estável, se a gente for pensar do término da temporada passada e o início dessa temporada. O Flamengo pouco oscila, pouco demonstra que vai, ao longo dos 90 minutos, entregar um jogo ou perder a intensidade, a identidade. Eu acho que isso passa muito pelo Felipe Luiz. Óbvio que tem jogadores que individualmente jogam e estão jogando muito. O caso do Gerson é um, Bruno Henrique voltando a jogar da forma como se espera. Vale lembrar que ele não tem o Pedro, que é um jogador diferente também para esse ataque. Mesmo assim, ele encontrou
alternativas, encontrou repertório. Quando precisa jogar com 3 zagueiros, ele joga. Quando precisa jogar com um posicionamento diferente no meio de campo, mais combativo, ele joga. E ele não perde a identidade dele, que é a intensidade, a entrega dos jogadores. Isso é mérito dele. O Zé ainda pode evoluir mais, né? A gente está falando agora de 3 meses indo pro... Eu acho que vai ter uma evolução natural. Esse ano, né? Nessa temporada. Por exemplo, daqui a pouco temos a entrada o Flamengo tem a entrada do Pedro. Sim. Algumas coisas precisam ser ajustadas, porque o Pedro é um jogador diferente do Bruno. Você tem aí, mas acho que a base dele ele já conseguiu fazer. O que me chama muita atenção desse Flamengo do Felipe é a competitividade. Ele sabe que ele é bom, tem uma boa equipe, ele sabe que tem bons jogadores, mas ele sabe que se ele não for competitivo, ele tem problemas. Então você vê um time do primeiro ao último minuto competindo, o tempo todo, intensidade, pegando, perde a bola. E teve dificuldades, né? Porque o Vasco começa muito bem o primeiro tempo. Sim. Hoje em dia não tem mais a famosa frase de Rafael Prats. E ele fala toda hora. No futebol não existe mais bobo. Não tem bobo. É a famosa frase de Rafael Prats. Fala todo dia isso. Se você... antigamente você tinha jogadores com maior técnica, vamos dizer assim. Né? Você tinha vários jogadores dentro de uma equipe com muita técnica. E isso daí os caras conseguiam... aquilo que você estava falando, de não vai de primeira, que senão o cara dribla e tal, era mais ou menos isso no passado. Hoje não, hoje você tem a evolução física, a evolução tática e os estudos, né, dos adversários. Então você consegue, de certa forma, mapear jogador, você consegue criar sistemas para fazer essa marcação e impedir o jogador de jogar. O Carille, eu acho que eu sempre falei, o Carille, na fase defensiva, acho que é um dos melhores treinadores que nós temos no Brasil em termos de posicionamento, de posicionar a sua equipe defensivamente. E sair no contra-ataque. Um dos grandes problemas que ele tem era realmente criar uma equipe para poder jogar, né? de peças para ele poder fazer com que isso mude um pouquinho a ideia que se tem dele. Mas eu acho que esse Vasco vai ser esse Vasco competitivo, vai ser um Vasco chato às vezes de jogar, mas que vai faltar um pouco de qualidade para subir de patamar. A realidade está muito complicada para do Vasco. É difícil. E hoje, eu lembro do Carille em 2017. Mata aí que eu vou falar do Flu contigo, vai. Então, mas até para falar do Flu, 2017, o Carille ficou bravo com a história da quarta força, utilizou aquilo para fazer do Corinthians campeão. Hoje, o Vasco é disparadamente a quarta força do Rio. Não tem contestação. O Botafogo, por mais que não tenha se classificado, o Botafogo tem um planejamento do Textor e ele realmente deu uma largada no Carioca nesse começo de temporada, mas a gente sabe da força do Botafogo. Foi cuidado do Leão. E da capacidade de investimento que o Botafogo tem. Olha os jogadores que o Botafogo contratou, mesmo perdendo jogadores importantes no ano passado. O Flamengo nem se fale. O Fluminense, por mais que tenha perdido ali também jogadores, conseguiu contratar Canóbio, Hércules, tem o Arias em grande fase, o Cano voltando ao seu melhor. Então hoje para mim não tem discussão. O Vasco está no degrau mais baixo entre os grandes do Rio. E para se equiparar a Fluminense e Botafogo, por exemplo, tem uma distância grande, porque precisa de investimento. Eu sinto que você... Se não investir, não adianta ficar culpando o Carille ou culpando o Payet. Agora o Payet virou culpado dos problemas do Vasco. Um jogador de 37 anos ser culpado pelos problemas do Vasco e realmente não está jogando bem, não tem sido protagonista, mas é isso, é um jogador de 37 anos. Esse é o ponto do Vasco. O Vasco está perigosamente se resignando com esse papel de quarta força. De claramente sendo um coadjuvante. Desabando, desabafando também. Abre seu coração. Nitidamente. Eu acho piratas do Carille. Manda abraço. Eu acho isso legal. Um abraço. Eita! Um abraço pro Carille, um abraço também, ó. Minha mãe tá assistindo, tá todo mundo vendo hoje. Sua mãe tá assistindo? Dona Tereza, meu irmão Fabrício. Dona Tereza. Lilian, Juliana, Léo, todos os amigos lá estão vendo, estão almoçando e vendo a gente. Tamo junto. Agora, nitidamente você está desabafando. Eu acho que isso é conteúdo de identificação, né, Zé? A Nath historiadores. Sabe como é que é? O cara em casa, ele fala, pô, tá vendo? Esse cara aí, ele tá... É isso, mas eu acho que... quando você olha, você fala... Vocês gostam de ver o Vasco assim? Não diga isso. O Vasco não quarta força do Rio. Pra vocês isso é maravilhoso. Não sei se os dois vocês adoram esse papel do Vasco. Olha ali pro Dadinho, a nossa câmera ali, ó. Nossa, maravilhoso. Mas tem um ponto positivo. Mesmo com... Ponto positivo de ser quarta força do Rio? Não. Eu tô falando do jogo de ontem. Mesmo com tanta dificuldade, falta de profundidade de elenco, o Carille fez algo que o próprio Felipe Luiz reconheceu. Tirou o Flamengo da zona de conforto.